me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós trouxemos de volta a Marisa Ferro, que vai continuar a falar conosco o nosso tema do programa, do penúltimo programa. Mas antes eu queria uma imagem, aquela imagem que eu coloquei com o 0 aí, né? Para a gente falar para vocês, isso, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2015, que vai ter no FAETEC do Cascatinha. É muito legal porque quem for, né, a entrada é franca e vai ter certificação para os participantes. Então, pessoas que precisam usar de créditos na sua escola, na universidade, você pode usar com essa finalidade. Então, vocês podem entrar em contato pelo telefone 2247-3984 para ter maiores informações sobre a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, falando sobre luz, ciência e vida. Bem, agora nós vamos passar, né, para Marisa Ferro, que vai continuar o nosso assunto do nosso programa, do nosso penúltimo programa, falando sobre as aflições que nós temos passado nos nossos dias a dias, os sofrimentos, a violência, todas as coisas que têm vindo a nós e qual a nossa participação nisso e o que podemos fazer para melhorar nossa vida, para aprender a lidar, a afastar de nós, né, essas aflições e todas essas provações que nós temos passado. Marisa, olá. Bem-vinda. Obrigada. É sempre uma alegria estar de volta aqui nesse programa. Obrigada. Procurando levar momentos de paz e conforto para aqueles que estão em casa nos assistindo. Muito bom. Obrigada, Marisa. Nós começamos a falamos inclusive nas bem-aventuranças, né, Marisa? E eu achei que era muito melhor a gente falar mais devagar e que as pessoas compreendessem bem, né, o assunto, do que falar mais apressadamente, as coisas não ficarem tão claras. E a Marisa tem muita coisa que ela ainda pode nos falar sobre isso. Você vai dar uma pincelada no que já foi dito, né? Isso, vamos dar uma repassada no que a gente falou no programa do dia 2, né, o penúltimo programa, onde nós abordamos, então, como você já comentou, a questão das aflições atuais. Então, nós começamos com uma frase do Sermão da Montanha, que está lá em Mateus, no capítulo 5, que é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E a partir daí nós desenvolvemos o nosso tema buscando compreender o que Jesus já queria nos dizer nessa época com bem-aventurados os aflitos. Primeiro, já nos demonstrando que teríamos aflições, que não seríamos completamente felizes aqui nesse planeta, né? A felicidade plena talvez seja muito difícil de ser encontrada aqui, porque a gente está num planeta de provas e expiações, um planeta que ainda é muito materializado, que ainda a gente tem a necessidade de um corpo físico muito material. E isso tudo nos causa essas aflições do dia a dia, né? As dificuldades que a gente vai encontrando, que são próprias do processo evolutivo. Se a gente se comparar estando numa escola e lembrar dos nossos primeiros, nossa idade aí escolar, né, no início, nossa, como era sofrido. E depois a gente vai se reconfortando, escolhe uma faculdade e vai sabendo lidar. Não que não seja difícil fazer uma graduação, uma pós-graduação, mas a gente vai fazendo opções por crescer de forma sem se revoltar e sem sofrer, que acho que é sempre a melhor fórmula do aprendizado, né? E bem-aventurado é aquele que está bem encaminhado, é aquele que é feliz.
Mas como seria possível ao mesmo tempo ser bem-aventurado e também estar aflito, né? Porque a aflição é aquele excesso de preocupação, excesso de ansiedade, angústia, sofrimento causado pelo desgosto. E até o Haroldo Dutra, na tradução do Novo Testamento, uma tradução muito boa, muito acessível de ser lida, até porque ele coloca muito a explicação, realmente a etimologia das palavras. Ele fala, aflito normalmente é aquele que está desesperado, preocupado com seu sentimento de tristeza pela perda de alguém, né, de um ente querido. Isso nos remete muito ao nosso momento atual. Então, Jesus, naquela época, já nos alertava que teríamos as aflições, mas que também poderíamos estar bem encaminhados para chegarmos à felicidade, porque estar aflito sem se revoltar, sem necessariamente sofrer, né? Passar por essas dificuldades de uma maneira mais leve, com menos sofrimento. E nós comentamos nesse último no programa que as aflições na nossa vida sempre vão ter uma causa. Elas acontecem por algum motivo, né? E aí a gente precisa pensar sobre o nosso conceito de Deus, conceito de divindade em nós e para nós. Como estamos encarando Deus? Ou simplesmente eu falo que eu acredito em Deus, mas eu nunca estou em contato com Ele. Ele não está em contato, Ele não está dentro de mim, essa divindade. É uma coisa exterior que eu falo que eu acredito, mas não trago para a minha vida, né? Então a gente precisa pensar um pouco também no conceito de Deus, de divindade, que para nós espíritas, Deus é a causa primária de todas as coisas, mas principalmente é soberanamente justo e bom. Isso para todas as religiões, eu acredito. O problema é colocar isso, fazer disso uma experiência e não só a palavra. É que alguns segmentos teológicos ainda colocam um Deus um pouco humanizado, um Deus um pouco punitivo, né? Que quando nós estamos passando por algum sofrimento, nós na verdade estamos sendo punidos, castigados. E principalmente quando a gente seguir aqui, a gente vai ver, né? Nas causas dessas aflições, quando a gente percebe aquelas que a gente diz causas atuais das aflições, a gente se conforma, a gente não se revolta tanto, porque a gente está vendo aonde é que nós, o que fizemos ou deixamos de fazer que talvez nos levou àquele momento de aflição. Uma coisa que é bom colocar aqui, que você falou que muitas religiões colocam ainda aquele Deus punitivo, que castiga, mas quando você mergulha um pouco mais profundamente na teologia, você vê que não é assim. A interpretação dos próprios intermediários daquela teologia e com a ação direta com as pessoas é que muitas vezes interpretam dessa forma. Mas quando você recua na teologia verdadeira, você vê muito, uma união muito grande dos evangelhos com o próprio kardecismo, com tudo. Há uma integração de que Deus é essencialmente bom. Agora, isso se vê muito na interpretação que esses intermediários têm das escrituras com as pessoas. Existe realmente isso, se vê muito isso, muitas vezes é causa de muitos problemas que surgem, porque a pessoa passa a viver coberta com aquela culpa. E não é por aí. A gente carrega muita culpa porque é milenar essa história, né, de sermos culpados. É desde a historinha da maçã. Pois é uma forma que existia de se ter poder sobre as pessoas. Exatamente. É daí também que vem essa modificação para termos um Deus punitivo, um Deus que castiga, né? Uma forma de dominar, de causar medo, né? Isso. Mas quando a gente para analisar, se a gente parar para observar o nosso planeta, a gente vê que é impossível que a gente seja criação de um Deus cruel e punitivo e que faz escolhas aleatórias, né? É uma simples observação do planeta. Até estava ouvindo uma palestra de um físico que trabalha com altas partículas, então está trabalhando nessa questão do bóson de Higgs. É uma física muito avançada, mesmo tentando descobrir a questão da origem do universo.
E ele foi questionado em um determinado momento se ele não seria ateu, por ser um físico assim tão avançado, ter trabalhado com os seus orientadores de mestrado e doutorado, foram prêmio Nobel de Física. Você não é ateu? E ele falou, quanto mais eu observo o universo e estudo o universo, mais eu me convenço de que Deus existe e de que Ele é puro amor. Porque é a observação do universo, né? Já leva a isso. Né? Então, se nós temos essa essência em nós de buscar esse Deus que é soberanamente justo e bom, a gente vê que as nossas aflições, sejam as causas que tiverem, essa causa também deve ser justa. Então, quando as causas são atuais, como eu comentei, a gente sempre, é fácil a gente ver. Se eu tivesse feito determinada coisa, ou se eu não tivesse feito determinada coisa, eu não estaria passando por isso. Se eu não tivesse sido tão imprevidente, por exemplo, tivesse pensado mais no amanhã, não tivesse sido tão ambicioso, às vezes eu não estaria passando por uma aflição, às vezes financeira, vamos dizer assim. O caráter e a conduta da pessoa, pessoas às vezes que são cruéis no seu modo de falar com os outros, e elas usam isso como uma forma de dizer assim que é sincera. Eu sou muito sincera, eu falo mesmo que eu tenho que falar na cara. Mas eu estou sendo sincera, eu estou destilando aí um pouquinho de crueldade. Então, e aí a pessoa que... Tem muitas pessoas que se colocam como vítima para dominar os outros e, de repente, essas pessoas começam a se ver sozinhas, solitárias, né? E, às vezes, ela toma consciência de que o seu comportamento foi o motivo disso. Nem sempre. As faltas de limite, os excessos de todo gênero, como, por exemplo, os excessos alimentares, tudo isso pode nos causar aflições físicas que a gente vê claramente qual foi a causa. E aí tem as causas, como comentamos também já no programa anterior, que a gente chama de causas anteriores das aflições. São aquelas que parecem realmente desmentir a bondade de Deus, porque a gente não consegue encontrar a causa delas agora, né? Eu não consigo perceber por que estou tendo que passar por essa dificuldade. Ou porque determinada pessoa está passando por tantas dificuldades. Tantos problemas físicos, às vezes, dificuldades de todo gênero. E nós não conseguimos visualizar, mas eu não fiz nada para merecer isso. Então, muitas vezes está relacionado com as causas anteriores, que têm origem em um outro plano, em uma outra existência do nosso espírito, aonde nós desequilibramos alguma coisa no nosso físico, no físico de outra pessoa, no nosso planeta. E aí nós precisamos reequilibrar. É o que a gente chama de lei de causa e efeito. Ou simplesmente a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós, no programa anterior, falamos no semeador, na semente, falamos bastante sobre isso. A gente tem que, se queremos colher uma determinada coisa, temos que saber o que nós estamos plantando, senão... não funciona. E a lei de causa e efeito nada mais que é isso, né? Só que aí a gente tem esse esquecimento do passado, o véu que a reencarnação física nos traz, porque seria impossível convivermos com todos os nossos desequilíbrios do passado e mais os desequilíbrios de outras pessoas, né? A culpa hoje é uma das maiores causas de desequilíbrio mental, psicológico, espiritual, a dificuldade de lidar com a culpa sobre algo que consideramos que desequilibramos, que erramos. Imagina se tivéssemos a lembrança sobre todas as nossas falhas. Enlouqueceríamos em pouco tempo, né? Então, nessas causas anteriores, a gente, na lei de causa e efeito, se a gente então volta para o conceito do Deus justo e soberanamente bom, de uma justiça divina que é puro amor e equilíbrio, eu não posso acreditar que a causa seja injusta. E às vezes também pensar que essas causas anteriores, mas então eu estou sendo castigado por algo que eu cometi em um determinado tempo que eu nem me lembro. Não, não é uma lei de punição, é uma lei de reequilíbrio, somente reequilíbrio.
E muitas vezes nós mesmos requisitamos essas reencarnações difíceis e penosas para que a gente possa evoluir, reequilibrar aquilo que a nossa consciência nos pede. Você imagem da outra vez com a balança, né? Trouxe, dessa vez eu não trouxe a imagem da balança. Mas a ideia é essa, a balança tem que estar sempre, ela precisa estar em equilíbrio, né? E naquela balança que eu coloquei como representativa da justiça divina, a gente tinha um martelo, né, do julgamento de um lado e o corações de amor do outro lado, e ali pesava um pouco mais. É sempre mais amor nessa lei de justiça. Sempre a lei vai ser de amor. Então, a nossa própria consciência nos pede para reequilibrarmos as coisas. E quando a gente agora não tem essa lembrança, às vezes a gente acha que está sendo uma causa injusta. E, inclusive, a gente... Kaique arrumou a balança pra gente. Aí a gente imagina aí nessa balança vários coraçõezinhos aí pesando mais do que a justiça, né? É isso mesmo. Então, e além das causas anteriores, a gente tem o que Leon Denis fala como espíritos ávidos de progresso. Não tem nada para reequilibrar. Não foi nada que eu desequilibrei. Eu simplesmente sou um espírito ávido de progresso e eu quero evoluir mais rapidamente e também contribuir na evolução daqueles que me rodeiam, né? A gente vê, por exemplo, a reencarnação de Francisco de Assis. Ele foi uma pessoa que conseguiu se modificar rapidamente e trazer o seu potencial de caridade, de amor, de equilíbrio à tona. E se fôssemos considerar a evolução do seu espírito, talvez ele não precisasse voltar para um planeta e passar por tudo que ele passou. Assim como tantos outros espíritos tão evoluídos, mas eles vêm para contribuir na evolução das outras pessoas que ainda precisam do seu auxílio. E também lembrando, que nós até comentamos também no programa anterior, não ficar se prendendo a que tudo que está acontecendo na nossa vida é causa de uma reencarnação anterior, de uma vida passada. Não, eu devo ter feito algo muito negativo em uma reencarnação anterior, por isso que eu estou passando por isso. E às vezes fecha os olhos para o seu próprio comportamento, a sua própria conduta atual, né? Colocando tudo como causa anterior, uma coisa anterior de aflição, e não é. Grande parte das aflições que a gente passa aqui tem causa aqui mesmo. Pouca coisa a gente vem carregando, porque a gente vai escolhendo os nossos caminhos. Nós temos o livre-arbítrio e as nossas escolhas nem sempre são as mais equilibradas. E aí, nesse caminho, a gente vai encontrando as aflições, né? Bom, a gente chegou... Então, esse foi um resumo de tudo que a gente falou em uma hora no outro programa, né? Mas acho que o importante, então, que fica para a gente compreender as nossas aflições e passar por elas sem revolta e sem tanto sofrimento, é justamente ter essa imagem de que as causas são justas, porque a gente é a criação de um Deus justo, com uma lei divina que não pode em nenhum momento ser comparada com a lei dos homens, que cria brechas, que se modifica para atender às necessidades evolutivas também da sociedade, que se modifica às vezes para favorecer uns ou os outros. Na lei de justiça divina não existe isso. É uma lei perfeita e imutável. Senão até os nossos próprios planetas entrariam em desequilíbrio, a gente não teria um universo tão perfeito como a própria física. Cada vez mais tem certeza disso, ainda sem descobrir todos os recursos para que esse equilíbrio tão perfeito se mantenha, né? Mas é sempre imutável. E o Stephen Hawking sempre diz, eu acho isso interessante, ele sempre frisa
que se houvesse uma diferença, por mínima que fosse, em tudo na natureza, o desequilíbrio reinaria. Nós não estaríamos aqui, os planetas não estariam onde estão, seria um caos total. Ele disse que a diferença é muito insignificante, muito pequena, mas que, exatamente falando sobre a perfeição em que nós vivemos, né? Essa lei imutável que você está falando, quão perfeita ela é. E aí, com essa imagem de justiça divina e de que as causas, então, das aflições têm que ter uma causa justa, se elas existem, e que muitas vezes são nossas escolhas, a gente pode tentar refletir um pouco mais sobre as aflições atuais. Na imagem 1, que é até a imagem que eu já utilizei no programa anterior, a gente tem aí uma representação sobre o que eu considero que são as aflições atuais. Na parte de cima, a gente tem ali uma pessoa numa situação totalmente defensiva. Chega uma pessoa para pedir uma informação, para responder um questionário, e ela já levanta as mãos achando que ela está sendo assaltada, né? Então, que é a questão da violência, que tem sido o assunto de ordem. E o segundo assunto que tem causado muita aflição nas pessoas, que é a questão da crise. Então, ali a gente acha até interessante essa figura, porque olha a crise, aí o cidadão está preocupado com a crise, enquanto o outro está ali atrás, né, tirando o restante do dinheiro do bolso dele. Como que nós estamos encarando essas aflições atuais? A gente está se contaminando por uma situação de histeria coletiva, tanto em termos de violência e de crise, estamos nos paralisando, estamos nos revoltando, e aí vamos ver se estamos contribuindo positiva ou negativamente, então, para esse processo, ou estamos nos tornando pessoas também defensivas, preconceituosas, indiferentes. Tudo isso, essa histeria coletiva, eu vejo que tem causado. E a pessoa se acha no total direito e razão de ser preconceituosa, de ser indiferente em determinadas situações de aflição dos outros, por achar que a questão, porque tudo é violência e também tudo é crise. Da crise até a gente comentou no programa anterior, a gente pode só passar rapidamente, né, já que estamos comentando de novo. Na imagem 2 tem um ideograma chinês, que é a união de dois ideogramas, ou kanjis, para quem conhece um pouquinho, que é a união do kanji, ou ideograma de perigo, com o de oportunidade. A união desses dois ideogramas, eles formam a palavra crise, em chinês. E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, realmente é algo para a gente se ater e a gente repensar a nossa situação. A cultura oriental é milenar, essa escrita é milenar. Será que é por acaso que teria sido criada a palavra crise com a união não foi, né? desses dois ideogramas de perigo e de oportunidade? Não, né? Uma cultura tão milenar quanto essa, que nos traz tanto conhecimento que hoje ainda não é compreendido, né, pela maioria de nós ainda não conseguimos compreender toda a profundidade dessa cultura. É realmente algo para a gente repensar. Ontem mesmo eu encontrei um colega, e que eu já não vi há algum tempo, e ele me falou assim, esse ano eu acho que ele não passou ainda, ou ele precisa terminar rápido, porque está todo mundo paralisado e ninguém fez nada, ninguém faz nada, vamos esperar para o ano que vem, para ver se melhora. É a crise, né? Então, sim, a crise não é uma situação agradável. Ninguém aqui está falando que o mundo é totalmente cor-de-rosa. Mas a crise, então vamos pensar, é uma situação de perigo realmente para nós. Mas também ela é uma situação de oportunidade para aqueles que forem previdentes. E principalmente, como nós comentamos no programa anterior, é oportunidade de mudança.
Nenhuma aflição na vida vem sem um motivo para que não traga aprendizado e traga modificação sobre esse aprendizado. Que não traga reflexão. E a tendência das pessoas, em vez de ir até esse aprendizado, né, e aprender com ele, querer que ele passe para continuar na sua zona de conforto. Isso, então vamos esperar ver se chega o ano que vem para fazer alguma coisa, para marcar aquela reunião, para participar daquele curso, porque aí eu não preciso me modificar. Para ver se a minha zona de conforto volta. Por aí. E a questão do desperdício, tá? Eu acho que está muito relacionado com a crise. A gente entrou num processo de achar que só o ter é o relevante. E esquecemos do ser. Eu vou tirar férias com a minha família. Mas, então nós vamos para a Disney. Que bom, né? Eu tenho condições hoje de levar minha família para a Disney. Mas eu vou ficar, ao invés de ficar 5 dias, eu vou ficar 10. Porque 5 eu vou ficar com a família na Disney. E 5 eu vou comprar enlouquecidamente. Né? A compulsão está ganhando um lugar de destaque no nosso paradigma de hoje em dia. Não é nem só assim dizendo na nossa sociedade, porque isso é um paradigma que vai contaminando a tudo e a todos, né? A tendência é que a gente tem que dizer que isso é da nossa sociedade. E aí eu lembro do Krishnamurti quando diz, quem é a nossa sociedade? Né? Somos cada um de nós. Exatamente. E aí, como é que fica então? Se sou eu que sou a sociedade, mas eu estou falando que a sociedade é que é assim, como é que fica isso? Gera um impasse, porque na verdade sou eu que estou assim. Por isso a sociedade está dessa forma. Né? E isso hoje em dia é a compulsão, o gasto desnecessário, e isso não é uma coisa como... Não existe roubar mais ou roubar menos. Também não existe a compulsão menos ou mais. Se espalha por tudo, e isso está causando, como você diz, o desequilíbrio. Isso é verdade. Esse paradigma, como você diz, a gente até tem trazido, e tem algumas outras culturas que têm já mais instalado esse paradigma do consumismo e do desperdício mais forte. A gente estava entrando nessa. Um exemplo, tem alguns países que uma pizza, vamos supor, pequenininha, uma pizza P, ela custa $7. Só que se você pedir uma ultra gigante do tamanho dessa mesa, ela custa $7. Uma custa 7, a outra custa 10. Então por que eu vou pedir uma pizza pequena se com apenas $3 a mais eu posso pegar uma ultra gigante? Só que eu não vou comer uma ultra gigante. Vai desperdiçar, vai jogar aí fora, vai pro lixo. Estragar, vai pro lixo. Mas é a sensação do poder, de poder ter. E a gente estava se envolvendo muito por isso. E não é bacana passar por crise, não é tranquilo, não é legal. Mas se a gente está passando, é porque a gente precisa repensar. Então vamos aproveitar essa oportunidade, né? Por que a luz está tão cara? Claro, tem aí as suas decisões políticas envolvidas nisso, mas se hoje eu economizo a energia elétrica na minha casa, porque está caro, por que eu não podia economizar antes? Quando não estava, né? Exatamente. Por que hoje eu reciclo a água e não desperdiço porque está cara ou porque está em seca, que também é uma questão de desequilíbrio causado por nós mesmos, se agora eu posso economizar e eu posso fazer um uso consciente da água, por que antes eu não podia? Exatamente. Então, é fazer essa modificação, né? E a próxima questão, que é uma questão que é tão forte quanto a crise, é a violência. A gente só ouve falar... antes a gente só ouvia falar em violência, agora a gente ouve falar em violência e em crise, mas são os dois que estão ali, lado a lado. A violência, ela tem realmente se tornado aí um processo endêmico, que está tomando conta, parece estar tomando conta da sociedade. E lembrando de novo, é muito boa essa colocação, que a sociedade somos nós. Somos nós, Krishnamurti diz sempre isso. Muitas vezes, ele faz muitas discussões com físicos e com outros especialistas, eles fazem debates, né?
E muitas vezes a pessoa, um deles coloca sempre, porque a questão é a sociedade. Ele diz, não, se é a sociedade somos nós, porque nós somos a sociedade. E isso passa despercebido. É impressionante como as pessoas falam, falta essa consciência. Por isso eu me bato sempre na questão da consciência. As pessoas falam em sociedade como se elas não fizessem parte. E são elas, a sociedade somos nós. Né? Então isso é fundamental, essa percepção disso. E como que estamos encarando a violência? Eu sempre procuro colocar em todos os pontos uma visão cristã, né, de como estamos. Estamos procurando, no meio desse processo endêmico, nos comportarmos como o que Jesus chamava de homens de bem, aqueles que vêm procurar colocar o equilíbrio, ser benevolentes, ser compreensivos, ir pela lei de justiça, amor e caridade, sempre procurando compreender mais aos outros do que até a mim mesmo, amar aos nossos inimigos, que não é fácil, mas depois a gente pode pensar de um outro jeito que começa a tornar esse processo mais fácil. Ou eu estou histérica também. Acho que tudo que acontece, eu não posso mais fazer nada. Eu só falo também na violência. E o problema maior, como é que a gente se comporta nesse processo então, estamos tentando agir como homens de bem ou estamos sempre com a receita da violência? Todo mundo conhece qual é o que leva à causa da violência e sempre tem uma receita de como lidar com ela, que normalmente passa por processos de endurecimento das leis até chegar, por exemplo, à pena de morte. Essa é a receita única, que todo mundo tem a receita para combater a violência. Mas não é com violência que se combate violência. Quando se trata de um time de futebol, por exemplo, a gente sempre coloca, está ganhando, conserva. Não está ganhando, temos que mudar. Né? Uhum. E aí, há quanto tempo nós vivemos dentro disso que você está falando e não está funcionando? Uhum. Mas ninguém diz, não, alguma coisa está errada, nós temos que mudar. Uhum. Nem que não vá pelo caminho pelo qual você está caminhando e tal, que seria até o caminho mais correto, mas a gente também tem que fazer um pouquinho, né, desse outro lado, usar um pouco a lógica. Não está funcionando. Quanto mais usamos esse método punitivo e usamos violência para combater a violência, mais a violência está crescendo. Então, alguma coisa está errada. Está na hora de se despertar para isso, né? E sem esquecer que violência não é só você pegar uma arma e dar um tiro numa pessoa. Violência não é só assaltar, roubar um carro, bater em outra pessoa. Existem inúmeras formas de violência, que todas elas vão gerar uma onda de desequilíbrio. Teve aquele programa que eu vim, que eu falei sobre o pensamento, como o nosso pensamento, o sentimento, o que a gente fala, as nossas emoções, tudo isso gera uma onda eletromagnética, que hoje já é comprovada que existe. Como que essa vibração está interferindo na sociedade? Então, se eu vejo violência e eu vibro ainda mais violência, eu não estou contribuindo positivamente. Não, mas o único jeito é fazer... alguém tem que fazer justiça. A colocação é essa. Alguém tem que fazer justiça. Só que o próprio termo justiça já foi desvirtuado. O termo justiça, na sua etimologia, na base da sua criação, o que significa justiça? Harmonização entre as partes. E quando hoje a gente diz que a gente quer justiça, a gente quer vingança. Exatamente isso. Então, repensar isso também. Eu estou querendo uma harmonização entre as partes ou eu estou querendo uma vingança? E aí a gente se torna tão defensivo, né? Porque parece que, como todo mundo é violento, então eu também vou ser violento. Né? A maioria é violento, então eu também vou ser violento. E, assim, eu começo a ter uma posição de endemonizar as pessoas.
se cria violência hoje pela forma com que se alimenta, pelas causas que se defende, tudo isso. Então, eu considero que a forma de alimentação que eu adoto é a mais correta. E aí, eu endemonizo o outro, que não se alimenta dessa maneira. Mesmo que eu tenha certeza absoluta que a minha alimentação é a melhor forma, eu não tenho o direito de ser preconceituoso, de rebaixar ao meu próximo, porque ele ainda não se alimenta deste jeito. Né? E aí chega a criar situações ofensivas. Sempre que quando você infringe o direito, o princípio moral de integridade física ou moral do ser humano, é violência. Não é só bater, não é só matar que é violência, né? Eu defendo uma causa e eu acredito que aquela causa é a verdadeira, pois é a minha verdade naquele momento. E aí, então, todo mundo que não acredita naquela verdade é péssimo. E aí se utiliza, por exemplo, o Facebook, que hoje é a maior rede social, que tem um grande alcance, para endemonizar as pessoas. Na imagem 3, eu achei essa imagem super interessante, porque mostra aí as pessoas entrando, né, pelo Facebook, e do outro lado saindo todo mundo juiz. E é assim que nos colocamos hoje, muitas pessoas. Como eu estou entrando no Facebook, dali eu me sento e eu sou juiz. E aí eu me acho no direito de cometer a violência, de compartilhar a foto de uma pessoa, de colocar todo tipo de desejos, que eu não vou comentar aqui porque esse programa é para sintonizar a saúde e não más vibrações. Você me lembrou uma coisa que eu sempre ri muito quando eu escuto o Eckhart Tolle, não sei se você conhece, que escreveu O Poder do Agora. Ele é um cara fantástico. E ele coloca uma coisa que eu acho assim muito... sempre acho cômico isso, porque até na maneira como ele se expressa e tudo, ele fala na espiritualidade, como é que a pessoa atinge um certo estágio, acha que está já num estágio elevado, aí de repente vê o outro fazendo alguma coisa, né? E ele diz, não, mas aquele ali não, ele ainda tem que se espiritualizar muito, quer dizer... A espiritualidade dele está tão boa que ele já está julgando o outro. Eu acho muito interessante. Ele dá até uns exemplos. Numa outra ocasião eu vou falar sobre isso, porque é uma forma de se perceber isso que você falou, que é exatamente isso que acontece, né? A pessoa se sente já o juiz, o Deus, já assume a posição divina e sai julgando, né? E até estava comentando esses dias que esse ano aconteceram 2 linchamentos no Brasil. 2 pessoas foram assassinadas em linchamentos por causa de divulgação de foto no Facebook, e a pessoa não tinha nem nada a ver com a situação. Mas um monte de gente julgou e achou que ela era a causadora. Uma foi uma questão relacionada a animais e a outra a criança. Mesmo que fosse a pessoa, só concluindo, mesmo que fosse a pessoa que era errada, eu não posso querer a integridade querer a dignidade, a integridade física e moral, sendo desrespeitado no outro aquilo, a mesma coisa, né? Então a pessoa não tinha, olha a responsabilidade, a pessoa não tinha nada a ver com isso, mesmo que tivesse, não justifica tomar esse tipo de atitude, né? Mas a Dora Encontre, ela até esteve aqui em Petrópolis há 15 dias atrás no encontro da Índia, e ela até publicou um artigo que é o Diálogo à Não Violência, onde ela fala isso, que a gente não pode querer dignidade desrespeitando no outro o que praticando a mesma ação. Exatamente. Eu me lembro, um desses linchamentos, eu falei aqui no programa, e falei focando mais a colocação que o pessoal da polícia, os órgãos competentes tiveram na análise disso. E eles diziam que o povo não tem o direito de querer fazer justiça com as próprias mãos. E eu achei muito infeliz essa colocação, porque isso não foi justiça.
Exatamente, Isso é o conceito. estimula um conceito, né? Porque aí as pessoas dizem, não, nós não podemos fazer. Não, não estão fazendo justiça. Você até colocou, justiça é levar a harmonia, levar o entendimento. Então, isso não é fazer justiça, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, independente se a pessoa, como você colocou, se ela é responsável ou não, né? Seja responsável ou não, fazer justiça é uma coisa muito diferente de uma atitude dessas, né? Então eu acho que tinha que haver mais conscientização do povo e até mesmo dos responsáveis por isso, para colocar fazer uma coisa mais elucidativa, mais educativa para o povo, para o comportamento dele, em vez de colocar dessa forma. Eu me lembro que a minha colocação foi nesse sentido. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. O que é o que você está explicando para nós. O que é fazer justiça, né? Esse conceito tem que ficar claro. Tem que haver sempre o respeito pelo outro, senão a gente acaba cometendo o mesmo erro que o outro, né? Exatamente. Como é que eu posso condenar a violência? Ah, mas eu não matei. Bom, pode ser que... Mas as palavras, e a gente já tem estudado isso aqui, a física quântica tem demonstrado claramente como que nós somos co-criadores da nossa realidade. Isso. Então, toda essa vibração, mesmo que eu não fui lá o responsável de publicar aquela foto e nem o responsável por ir lá na rua e linchar aquela pessoa, eu posso ter sido corresponsável pela vibração, a conexão de violência que é gerada mentalmente em torno daquela situação. Exatamente isso. E aí as vibrações até antepassadas se conectam e levam a esses desequilíbrios que não são justificáveis. Na imagem 4 tem aí o nosso grande exemplo de combate à violência somente pela paz, que é Gandhi. Ele dizia, somente por meios justos pode-se alcançar um fim justo. Gandhi libertou, né, para quem não conhece a história, ele queria libertar a Índia do poder dos ingleses e ele nunca empunhou arma. E ele tinha um exército junto com ele, mas um exército de paz. E até mesmo em uma determinada situação terrível, onde essas pessoas que lutavam por essa causa de libertação da Índia foram encurraladas em um determinado espaço onde eles estavam reunidos e foram todos assassinados pelo exército, mulheres, crianças, as centenas, se atiravam dentro do poço para fugir, mas eles foram cruéis, não quiseram fazer nada, não queriam saber, mataram todas as pessoas que estavam ali. Então, eles vão até Gandhi e falam, como que nós vamos enfrentar isso? Nós estávamos até agora lutando em paz, somente com a paz, o equilíbrio e o jejum. E agora, como que nós vamos continuar diante de uma crueldade dessa? Nós vamos continuar em paz. Nós vamos continuar equilibrados. E ele parou a guerra com isso. Nós vamos continuar em jejum, se for necessário, como a nossa forma de luta. Mas é assim que nós vamos continuar. As pessoas vão se conscientizar pelo exemplo, elas vão se envergonhar do ato que elas cometeram. E elas vão se modificar. E ele libertou a Índia sem nunca ter pregado a violência em momento algum e nem cometido nenhum ato de violência. Então, eu não posso querer encontrar a paz se eu prego a violência. Só se fala em paz. Eu quero paz, a gente precisa ter mais paz no mundo, né? Que é a antítese aí da violência. Mas eu prego violência. Eu acho que tem que amarrar no poste, que tem que humilhar, que tem que matar, que tem que linchar, porque é só assim que faz justiça. Não, isso é vingança, né? Na imagem 5 tem uma frase de Buda também, que mostra bastante essa relação, né? Jamais em todo mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. A imagem 5. Então, não é possível, por exemplo, quais seriam então as nossas atitudes? E aí a gente vê essa frase, né? Em todo mundo, o ódio não acaba com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Ah, mas não é possível ainda chegar naquele nível de Gandhi,
de Buda, de Jesus, de Francisco. E aí, se eu me coloco num patamar assim, isso é para eles. Então, quer dizer que eu não tenho que me esforçar para me aproximar disso. A gente até já falou aqui naquele programa do Francisco e Paulo de Tarso, que eles são humanos também. Eles também eram humanos, eles também tinham sentimentos. E não nasceram santos. Nenhuma dessas pessoas nasceram perfeitas. Buda coloca isso muito bem quando ele diz que a única diferença, o que a gente precisa para conseguir trilhar o caminho que ele trilhou, é colocar em prática. Ele é bem claro, ele diz que o fundamental é a experiência. Né? E hoje em dia nós vivemos muito de pessoas, as pessoas falando, mas não colocam em prática, às vezes nas suas próprias vidas. E aí essa mensagem não tem profundidade. E para qualquer pessoa que queira conseguir atingir esse estágio que a Marisa está falando, né, tudo que é necessário é colocar em prática, só isso. Se a pessoa ficar só pensando, isso é para o fulano, mas por quê? Porque eles colocaram em prática, então coloquemos nós também, é só isso. Não é porque era eles. Experiência, exatamente. Eu uso como uma fuga. Mas isso é para Gandhi, isso é para pessoas iluminadas como Francisco, não é para mim. E aí, nisso, eu me tiro da responsabilidade de me reformar e de ser uma pessoa... E nem percebe que a iluminação veio por causa disso. Não foi ao contrário, como ele é iluminado, por isso que conseguiu. Não era isso. Era o contrário. Como ele foi na experiência, foi que ele se iluminou. Quer dizer, o processo é outro, ou seja, é viável para qualquer pessoa. Então, a gente não vai se transformar, a gente vai desligar agora a TV depois que acabar o programa, e eu vou me transformar em Gandhi. Vou me transformar em Francisco. Mas como que a gente pode começar? Eu sempre digo assim, que amar os nossos inimigos ainda é um conceito distante, sim, para a gente. Porque amar quem a gente gosta é fácil. Amar um criminoso é muito difícil. Mas como que a gente começa? A gente começa tendo pequeninos atos de amor. Que é não comentar a violência, não pregar mais violência. Não, mas esse aí, a única solução para ele é... nem vou falar aqui, para não estimular a ideia. Passar por cima dessas coisas. Isso. Eu não preciso assistir o jornal, ver violência às 8 da manhã, meio-dia, às 8 da noite, depois ainda dou uma revisão das 10, porque eu ainda não peguei todos os detalhes do assassinato. Exatamente. Né? Mas eu vou me tornar uma pessoa alienada do mundo? É exatamente o que colocam. Não, você não precisa ser alienado. Só não precisa sintonizar com a violência 5, 6 vezes por dia. Viu uma vez? Faça uma prece. Mesmo essa uma vez, Marisa, eu coloco. Qual a necessidade? Eu não vejo, sinceramente. As pessoas colocam isso. Mas eu tenho que estar atualizada. Será que não era mais vantajoso estar atualizado com as coisas boas que estão acontecendo? Pegar um livro legal e se atualizar, ler um livro que vá trazer conteúdo benéfico, aí sim eu diria vai estar atualizado. Né? Agora, ver violência vai atualizar em quê? Pois é. Em nada, mas eu ainda acho que ainda se a pessoa quer... Que faça uma vez só, pelo menos por dia. Faça uma vez só por dia e ela ainda pode contribuir com a não violência. Eu vi um crime na TV, ao invés de eu gerar um monte de violência pelo meu pensamento, um monte de desejo de vingança, um monte de crueldade, um monte de revolta, ok, eu vi então, se eu quero ver, eu vi, então agora eu vou fazer uma prece. Isso seria bom. Por quem foi assassinado? Também. Mas principalmente pelo criminoso. Pelo criminoso, está precisando mais. Isso, ele é o mais desequilibrado, ele é o doente da alma. E aí, isso daí é um pequenino ato de amor para um dia a gente chegar a amar os nossos inimigos. E aí tem na imagem 7, na imagem 6, por favor, desculpa. Na 6, eu vi essa imagem essa semana e eu quis trazer porque eu achei, é uma frase. Há 7 bilhões de pessoas no mundo, no planeta. Apenas alguns milhares cometem crimes e o mundo inteiro é afetado. Você não acha que com a mesma lei o inverso também pode funcionar? Apenas alguns milhares de nós, sendo realmente pacíficos, amorosos e cuidando do planeta, não podemos fazer uma grande transformação? Uma frase do Ravi Shankar. Eu achei brilhante. É tudo que a gente está falando aqui resumido em uma frase.
Se o mal tem todo esse poder e só passa... E por que só passa violência na TV? Porque as pessoas gostam de assistir violência. E não tem nada de bom acontecendo no mundo? Tem muita gente fazendo coisa boa, mas isso não dá... Não dá ibope. Não dá ibope. Então, nós somos aí essa sociedade que assiste ao programa da violência, né? É exatamente isso. E aí, procurando, assim, sempre nos influenciarmos por isso. Na imagem 8, a gente tem aí a imagem do Francisco. É o que, na sequência do Sermão da Montanha, Jesus dizia depois... do Francisco, você quer ou do Sermão da Montanha? Pode ser essa mesmo, já que eu vou falar, pode deixar essa. No Sermão da Montanha, eu comecei com bem-aventurados os aflitos. Mas na sequência, Jesus coloca também bem-aventurados os brandos e bem-aventurados os pacificadores. Né? Que está lá em Mateus. Então, mostrando para a gente que é necessário ser brando e ser pacífico. E aí vem Francisco, né, um tempo depois, que diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então, onde houver o ódio, que eu leve o amor. É através da palavra, é através do pensamento que eu posso ser pacificador. Eu não vou chegar e mudar o mundo de um dia para o outro. São as pequenas mudanças que vão acontecendo por meio do nosso pensamento. André Luiz fala em evolução em 2 mundos. Somos todos co-criadores em plano menor. Existe a criação divina, que nos utiliza como ferramenta o tempo todo, que somos co-criadores da nossa realidade, do nosso planeta, da vibração do nosso planeta. Em que onda de conexão estamos nos inserindo? E estamos contribuindo para a onda da violência ou para a onda de sermos pacíficos. Então, dia 2 de outubro foi comemorado o dia de Gandhi. Dia 4, o dia de Francisco. Até teve dia 3, o dia de Kardec também. Então, 2, 3 e 4, as comemorações aí. Qual é a maior homenagem que a gente pode fazer para esses lumiares? Né? A Gandhi, a Kardec e a Francisco. Sermos pacificadores, né? Não é fazer nenhum ato exterior que vai homenagear grandes pessoas como essas, que queria nos trazer o sentimento de sermos pacíficos. Então, sejamos pacificadores, deixemos de contribuir com a violência pela nossa fala, pelo nosso pensamento, que aí vai chegar aos nossos sentimentos, e aí sim, a gente vai levar paz e sermos mais pacíficos no meio dessa violência. Essa frase que você disse agora por último, esse comecinho, eu acho que resume tudo e é fundamental. Deixemos de contribuir com a violência. As pessoas muitas vezes colocam coisas violentas, dizendo tem que ser feito isso, e na verdade elas naquele momento estão contribuindo com a violência, exatamente o que você disse. Então, é fundamental isso que você falou no final. Você fala de novo para todo mundo ouvir, bem claro, né? Essa última frase sua, porque realmente resume bem tudo, se nós tomarmos consciência do que ela está dizendo. Porque, normalmente, as pessoas dizem, não, eu não contribuo com a violência, eu não estou fazendo nada. Né? E, na verdade, na hora em que você destaca o ato da violência, na verdade você está incrementando, você está colocando uma energia negativa naquilo, você não está incrementando a paz, não está sendo pacificador, né? Não está sendo brando de coração, nada disso. Né? Então, isso é fundamental. Você repete para a gente, né? Você fala de novo esse fechamento, assim, a gente já está terminando o programa. Então, para a gente deixar de contribuir com a violência, vamos contribuir para a paz, contribuir para a não violência. E eu contribuo para isso através do meu pensamento, através da minha fala. E não vou ser alienado do mundo, não. Eu só não vou
contribuir para esse tipo de assunto e nem vou vibrar negativamente por aqueles que já cometem a violência, porque eu estou gerando uma grande onda de violência e todo mundo que sintonizar ali está gerando uma grande conexão e uma grande onda de violência. Lembremos, se não é suficiente a gente pensar só assim, que eu quero essa justiça que é a vingança, lembra de novo da justiça divina, que a justiça vai ser, a justiça divina vai se cumprir através de uma lei perfeita, né? E aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E lembrando também que sereis julgados conforme houverdes julgado aos outros. Se a questão que muitas pessoas têm, principalmente no Facebook, a gente vê isso, é ter assunto, ela pode buscar um assunto que gere vibrações positivas. Ela pode buscar coisas boas. Ela não precisa, para ter assunto, falar exatamente das coisas ruins. Ela pode... Porque tem muito assunto bom, mas de uma forma impressionante, pouco se divulga esses assuntos, né? Então, se a questão for falta de assunto, vamos buscar coisas boas que possam nos ajudar a ser brandos e ser bem-aventurado, né? Assim... Sermos pacificadores. Sermos pacificadores, é isso. Marisa, nós estamos terminando o nosso programa. Eu agradeço muito a sua presença, os seus ensinamentos, foi muito bom. Lembramos a vocês que, se for, quem tiver interesse na fórmula da babosa, é só entrar em contato com o telefone 2237-0720, tá? Que nós temos o composto já pronto de mel, aloe vera, que é a babosa, e a geleia real. Quem tiver interesse também no álcool gel higienizante, ele tem as funções de álcool gel e também do aloe vera, da babosa, porque o preparado também leva aloe vera, que é a babosa. Também pode entrar em contato pelo telefone 2237-0720. Quem precisar do Lota, não só para uso normal, como também para tratamento, um tratamento natural para várias patologias, várias questões respiratórias, nós também temos. É só entrar em contato com 2237-0720. Bem, nós terminamos por hoje o nosso programa, mas contamos sempre com vocês. Nosso programa é ao vivo às sextas-feiras, às 13h, e nós temos 2 reprises oficiais. Às segundas-feiras, às 15h, às quartas-feiras, às 17h. O programa vocês podem ver direto pela TV Vila Imperial, no canal 19, ou, se preferirem, vocês podem ter acesso ao programa através da internet, na página da TV Vila Imperial. Quem quiser também pode entrar no Facebook e procurar a página da TV Vila Imperial, e ali vocês não só podem ter acesso ao programa, como também através dos dispositivos móveis de vocês. Lá vocês têm essa possibilidade. E quem quiser ver todos os nossos programas, esse programa daqui a uns dias já vai estar lá na página do Sintonizando Saúde no Facebook. Todos os outros programas, são praticamente 2 anos de programa, estão todos lá na página do Facebook do Sintonizando Saúde e também no nosso canal do YouTube. Nós colocamos um link na página do Facebook que exatamente remete ao canal do YouTube. Então vocês vão encontrar não só os programas, mas como as imagens, as coisas que se coloca dentro do programa. Bem, muito obrigada. Obrigada, Marisa, novamente. Foi muito bom. Você quer falar alguma coisa? Ainda não. Muito obrigada, Marisa. Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always